E finalmente tivemos o lançamento do primeiro episódio da segunda temporada de Peach Baby. As expectativas do público belizeiro estavam nas alturas, exatamente por se tratar de uma sequência de uma obra que, querendo ou não, foi muito marcante dentro dessa indústria BL. Esta sequência também marca aí o retorno de personagens muito queridos pelo público. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que também tinha muita gente com medo dessa sequência. Afinal de contas, o público belizeiro tem pouquíssimas boas referências de segunda temporada. Eu já fui lá, conferir esse primeiro episódio e nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei dessa estreia dessa segunda temporada. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que, como é um primeiro episódio, obviamente temos aqui um episódio de introdução. E quando a gente fala de introdução, é necessário sabermos que para termos uma boa introdução, a gente precisa ter pelo menos 3 elementos principais. Ela precisa ser objetiva, envolvente e informativa. Porque são exatamente esses elementos que vão despertar o interesse em quem está assistindo para o que virá pela frente. Então vamos falar rapidinho sobre esses 3 elementos para a gente ver se esse episódio introdutório de Peach Baby se encaixa em uma boa introdução. Começando pela objetividade. Uma introdução, para ela ser boa, ela precisa ser direta e clara, evitando passar informações que sejam desnecessárias. Então, se você assistiu esse primeiro episódio assim como eu, você já pode afirmar com 100% de certeza que esse episódio introdutório foi objetivo. Nessa segunda temporada, pelo menos 4 assuntos são a base dessa história. Primeiro é a disputa, entre o Baby e o Willy. Isso já foi apresentado pra gente nesse primeiro episódio, com o Willy ganhando essa primeira corrida. O Charlie também tem uma participação, dentro dessa confusão. Isso também já foi mostrado ali superficialmente pra gente nessa introdução. O aparecimento do personagem Chris, que é o personagem do Supanucci, que faz uma ligação direta ali com o finado Wei. Personagem esse que traz uma certa influência no Baby e também no Peach. E eu acho que em mais alguém dentro dessa trama. Outro personagem que também vai ser trabalhado nessa segunda temporada é o Jeff, com o caso das visões dele estando aí descontroladas, que provavelmente vai fazer ligação com aquele laboratório lá. E para fechar, a gente tem o reaparecimento do vilão. Isso sem falar nos relacionamentos secundários. Então, basicamente, todas essas temáticas é que vão ser trabalhadas e desenvolvidas dentro dessa segunda temporada. E de forma muito objetiva, tudo isso já foi apresentado nesse primeiro episódio de introdução. Ou seja, esse primeiro episódio introdutório é objetivo. Segundo é o envolvimento. O episódio introdutório precisa ser capaz de captar a atenção de quem está assistindo desde o início. E isso é feito através da utilização de sons, imagens, narrativas. E, novamente, esse episódio consegue fazer isso. Eles apresentam tudo que vai ser trabalhado ao longo da série, mas não simplesmente só jogam cenas aleatórias. Todas as temáticas são introduzidas de uma forma muito bem trabalhada, exatamente para deixar quem está assistindo curioso para saber como que isso vai se desenrolar. E para fechar, informação. O episódio introdutório precisa fornecer informações relevantes sobre todos os assuntos que vão ser trabalhados. Ou seja, não é só mostrar o problema, mas todo o contexto em volta desse problema. Ou seja, tudo que pode levar a esse problema, o quão sério esse problema é e as consequências que esse problema pode causar. Então, diante disso, podemos chegar ao veredito de que o primeiro episódio segue muito bem o objetivo dele, que é ser um episódio de introdução. É importante ressaltar também que, apesar de ser um episódio introdutório, é uma segunda temporada, ou seja, a maioria dos personagens já são conhecidos do público. Então, apesar deles focarem, em apresentar os novos conflitos dessa história, eles não esquecem da história que eles já contaram. Então, personagens como Baby, Charlie, Jeff, Alan terminaram juntos lá na primeira temporada. Aqui nesse primeiro episódio, eles nos mostram um pouquinho como que tá o relacionamento deles nesse momento. E eles nos mostram isso através de cenas de diálogo, de carinho, de intimidade. Também não esquecem de nos mostrar consequências de coisas que aconteceram na primeira temporada, como, por exemplo, o falecimento do Wei.
e o que essa perda trouxe para a mente do Baby e, consequentemente, do Pete também. Novamente, a série vai se focar em 3 gêneros principais, né, que é ação, drama e romance. E esses 3 elementos já foram muito bem explorados já nesse primeiro episódio. As cenas de ação focadas ali na pista de corrida, inclusive cenas de corrida muito bem coreografada. Também deram uma pincelada no drama, né, todas as vezes que eles traziam o personagem Wei para a cena. E claro, também tivemos bastante romance. E isso só reforça que essa introdução foi muito bem feita, porque ela já mostra de cara todos os elementos que vão ser trabalhados no decorrer da série. A química entre os atores continua sendo um ponto muito forte. Já nessa introdução também já é possível observar que alguns personagens mais secundários vão ter um pouco mais de relevância, né, nessa sequência. Talvez exatamente por conta disso eu tenha sentido um esforço maior do ator em entregar a atuação. E isso é um ponto positivo, é algo que se espera. Eles tiveram tempo para se preparar, possuem a experiência de já terem vivido esses personagens, então o esperado é que na segunda temporada eles entreguem uma atuação muito melhor do que na primeira. E pelo que eu vi, só nessa introdução, a atuação tá muito boa. Acredito que o maior desafio que essa produção vai ter para poder entregar uma segunda temporada boa é conseguir ter equilíbrio. Conseguir equilibrar os 3 elementos principais dessa história, né, que é o drama, o romance e a ação, equilíbrio dos temas que vão ser tratados para a gente não ter nenhum tropeço narrativo, equilíbrio no desenvolvimento dos personagens nessa nova fase e, claro, o cuidado para não cair nos clichês repetitivos que são aí os grandes responsáveis da maioria da galera não gostar de segunda temporada. Porém, se for usar clichê, que pelo menos seja bem desenvolvido. Outra coisa que eu não posso deixar de ressaltar é a qualidade de produção das cenas desse primeiro episódio. A primeira temporada do BL já trazia uma certa qualidade de produção, mas aqui nessa segunda temporada eles elevaram ainda mais essa qualidade. E isso fica muito evidente quando a gente observa até mesmo a forma como as cenas são gravadas, né? Os tipos de planos, de ângulos que são utilizados. Fotografia, paleta de cores, figurino, tudo tá muito detalhado. Eu separei aqui algumas ceninhas para poder mostrar para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. A primeira cena que eu separei foi essa daqui. E aqui a gente tem uma cena de flashback, né, com o Wei recebendo um bilhetinho do Pete. E essa é uma cena muito boa, começando por toda a iluminação da cena. A gente tem uma luz bem natural e difusa, entrando ali pelo fundo na janela, que é utilizada no audiovisual exatamente para trazer uma sensação de melancolia e de introspecção, que é exatamente o que acontece na cena, né, o momento de reflexão do personagem. As cores predominantes nessas cenas são cores mais neutras e mais frias. Um cinza, um preto, um bege, o que força um clima emocional na cena. Apesar daqui a gente ter uma paleta desaturada, a gente tem ainda um foco no personagem, nas suas expressões faciais e nas suas expressões corporais. Exatamente para nos mostrar que o foco nessa cena são os sentimentos do personagem. E isso é reforçado pelo enquadramento, né, com o personagem bem centralizado e com o fundo ali meio desfocado. Além de tudo isso, os elementos da cena oferecem uma vasta leitura simbólica. Até mesmo a cor da camisa do personagem, né, preta, é ligada no audiovisual a sofrimento interno, silêncio, solidão. Até este copo d'água diz alguma coisa na cena. No audiovisual, a água é frequentemente associada a um elemento de emoção. Ela pode simbolizar contenção, silêncio, explosão emocional. Ou às vezes ela é colocada em uma cena para representar uma verdade difícil de engolir. E se a gente observar todo o contexto da cena, a gente vai observar que sim, o ex está se deparando com uma verdade que é difícil de engolir. O Baby nunca vai amar você da forma que ele quer, porém, o Pete está se colocando ali à disposição para te amar. É uma verdade difícil de engolir, mas ainda assim é uma verdade. O audiovisual, gente, é uma das coisas mais lindas que existe. Nunca pense que uma coisa está em cena simplesmente por estar. Tudo que está ali foi pensado, tem um profissional por trás que pensou e montou um ambiente. Ambiente esse que vai conversar com o personagem que está em cena, com as emoções que ele está vivendo e com a história que está sendo contada. Outra cena que eu separei aqui, gente, que para mim é uma das mais lindas desse episódio, é exatamente a cena do reaparecimento do Tony. E a gente já começa falando sobre a composição do enquadramento da cena.
A cena utiliza um enquadramento amplo, que dá uma sensação de profundidade. O Tony está posicionado em primeiro plano à direita, enquanto os outros 3 personagens estão ao fundo à esquerda. Há bastante espaço vazio, né, entre os personagens, o que serve para enfatizar a distância emocional que existe entre esses personagens. Ou seja, ninguém se gosta aqui não. Esse tipo de filmagem é bastante utilizado para cenas de tensão, exatamente para causar uma sensação de desconforto. Também é muito utilizado para enfatizar cenas de confronto e de oposição. A iluminação da cena é mais baixa, né, com as luzes aí mais suaves. Luzes essas que, em sua maioria, aparentam vir de cima para baixo, o que acaba criando sombras e realçando a textura do chão, das paredes. E tudo isso é construído para dar um tom mais sério na cena, como se algo grave estivesse acontecendo. E é realmente isso que está acontecendo. Aqui é utilizado uma paleta de cores de tons mais frios, né, como cinza, azul, que são escolhidas exatamente para reforçar, né, essa sensação de frieza e de tensão. Já o Tony aqui colocado em primeiro plano, mais iluminado, com roupas claras, sugere que ele é o centro da cena. A cadeira de roda também serve como elemento narrativo, pois ela cria um contraste entre fragilidade e ameaça. Ou seja, mesmo o Tony tendo ficado com sequelas por conta do que aconteceu na primeira temporada, e aparentar agora ser um homem frágil, ele ainda consegue exercer poder e controle. Ou seja, isso destaca qual que é o maior poder desse vilão, que não é a força física, mas sim o controle psicológico. Mas é isso, gente. Eu escolhi só essas 2 cenas para me detalhar para vocês terem uma noção de como uma produção é muito bem pensada e como a gente tem um esforço de produção muito maior nessa segunda temporada. Eu já tinha citado sobre isso lá no primeiro trailer, mas agora, com o lançamento desse primeiro episódio, isso acabou ficando muito mais claro. Mas é isso, minha gente. Gostei do lançamento do primeiro episódio. Como eu já disse, foi um ótimo episódio introdutório, sem se esquecer do que já foi contado até aqui, com boas atuações, boa fotografia. Espero que isso continue no decorrer dos episódios, né? A gente vai ter 13, que os erros sejam os mínimos possíveis e que a gente tenha uma temporada maravilhosa. Mas é isso, agora é com vocês, comentários estão aí para vocês falarem sobre o que vocês acharam desse primeiro episódio e como que tá a expectativa de vocês para os próximos.